Boa noite, meus amigos. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês todos. E de forma muito especial hoje, nesse dia que a gente abre a nossa Semana Ramatiz. É uma semana na qual estaremos tratando de uma forma muito especial sobre esse mentor que dá nome à nossa casa. Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu quero primeiro convidá-los para que fechemos nossos olhos, respiremos profunda e tranquilamente, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que Ele esteja conosco nesta noite de aprendizado, nos inspirando, tornando-nos permeáveis em coração e mente, para que possamos levar conosco os ensinamentos aqui transmitidos. Sê conosco agora e sempre, Mestre de amor, que assim seja. Então, e para a gente começar essa brincadeirinha, foi colocado como proposta, como tema dessa palestra, o tema que está aí na tela. Quem é Ramatiz e qual a sua mensagem? Acho muito apropriado que nós possamos parar um pouquinho para discutir um pouco esse assunto, porque apesar dessa casa já funcionar há muitos anos, temos pouco conhecimento divulgado de forma geral a respeito do nosso mentor, daquele que dá nome à nossa casa, né? Então vamos entender um pouquinho sobre quem é Ramatiz? Primeiro a gente coloca essa imagem aí, essa bela imagem da figura que temos de Ramatiz. Essas imagens, elas têm origem através de atividades mediúnicas, de visualizações e de pessoas que conseguem transferir essas imagens. Nós não temos uma foto verdadeira para dizer este é, mas Ramatiz geralmente é visto dessa forma como a gente coloca aí, usando esse turbante com uma pedra de tonalidade azul na testa, com uma indumentária indochinesa, que é lá da região onde ele nasceu. Bom, então, quem é Ramatiz? Antes de tudo, nos cabe compreender que quando falamos sobre Ramatiz, estamos falando sobre um espírito, tá? Um espírito que é autor de diversas obras psicografadas nas últimas décadas e através de vários médiuns. Então, todas as informações que nós temos a respeito dele chegam para nós por via mediúnica, através de autores diversos. Nós vamos retomar isso daqui a pouco para falar. Mas esta personalidade, entendendo que Ramatiz é um espírito, e como espírito reencarnou várias vezes, temos notícias de que não só na Terra, né, que Ramatiz é procedente de outras latitudes siderais. Então, numa das suas encarnações, ele adotou esta personalidade com a qual ele se apresenta agora. No caso, a personalidade com a qual se apresenta refere-se a uma encarnação em que nasceu na Indochina do século X. Ele foi filho de um tapeceiro hindu e de uma vestal chinesa, que se apaixonaram e se casaram, deram origem a uma linda criança que, desde a sua infância, já trazia indícios de grande conhecimento, de grande bondade no coração, né? Ramatiz trouxe, gravado na memória espiritual, a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade, desde aquele tempo. Então, naquele tempo, se vocês entrarem, por exemplo, no nosso site da comunidade Ramatiz, vocês podem ler lá muita coisa sobre isso, a gente não tem tempo de discorrer. A gente consegue achar vídeos na internet, temos links lá que vão falar um pouquinho dessa história para vocês, tá? Mas esse grifo do final dessa frase é uma coisa importante da gente ter lucidez, tá? Essa questão dessa missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. Ramatiz tem como propósito promover a integração da humanidade em torno de valores éticos e cosmoéticos em comum e a expansão dos horizontes conscienciais planetários. Vejamos que a linguagem ela vai trazendo alguns termos diferenciados para nós, né, que não são tão frequentes no nosso dia a dia.
falar sobre ser um cidadão sideral, cosmoética, do que a gente está falando, hein? Cidadão cósmico? É sobre isso que ele vem nos trazer um pouco mais de clareza. É também sobre isso, porque não é só sobre isso. Aliás, Ramatiz é uma entidade que aborda diversos temas, sempre de forma muito profunda, sempre trazendo muito conhecimento para nós. Tanto é que nós temos aqui na comunidade mais de 30 obras de autoria de Ramatiz, sobre diversos temas, tá? Estão inclusive expostas ali fora durante essa semana especial, para que a gente tenha a oportunidade de aprender um pouco mais, para quem se interessar, quiser aprofundar um pouquinho, quiser ler a respeito. E uma das coisas que Ramatiz repete e nos deixa com muita clareza é essa questão de que a essência do Evangelho de Jesus é cósmica. Uma das figuras que ele mais gosta de tratar é da personalidade de Jesus. Ele nos fala de Jesus repetidamente em diversas obras e sempre ampliando o nosso conhecimento a respeito da figura do Mestre, dos ensinamentos, da profundidade e da coerência que os ensinamentos do Evangelho de Jesus têm com as leis cósmicas universais. Então, uma vez mais, uma entidade luminosa vem a nós para nos estimular a aprender, para nos estimular a conhecer, a perceber a profundidade e a amplitude do amor de Deus que nos envolve, que nos gerou, que nos dá a oportunidade de crescimento contínuo. Entender que Jesus é mesmo a grande figura, o grande exemplo, o nosso governante planetário, isso é reafirmado o tempo todo nessas obras, né? O que não restringe ao cristianismo o único caminho para que a gente possa alcançar essa cidadania cósmica que Ramatiz trata com frequência. Essa é uma das frases tiradas de uma das obras de Ramatiz, né? Ele, falando de Jesus, nos diz: Jesus foi um mestre de luz altíssima, emanada dos planos siderais superiores, cujos ensinamentos traduzem as leis cósmicas condensadas. Durante essa semana, várias pessoas vão passar por aqui falando especificamente de algumas obras de Ramatiz. Como essas palestras estão sendo transmitidas também pelo Facebook ao vivo e ficam disponíveis na nossa página, eu acho que nós vamos ter um material de estudo bem interessante e deixo esse convite para vocês, tá? Seria muita pretensão querer trazer para alguns poucos minutos de conversa um ensinamento em profundidade dessa figura. Mas se a gente conseguir trazer a noção de que é um espírito que vem reafirmar tudo aquilo que Jesus nos ensinava, trazendo uma condição de percebermos de formas diferenciadas esses ensinamentos, eu acho que a gente atinge o propósito dessa nossa conversa inicial. É propósito de Ramatiz a difusão do conhecimento eterno, unindo as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente para despertamento de consciências. Bom, aqui a gente entra com mais algumas coisas, né? Mais alguns conceitos, inclusive. Essa questão do trazer, de aproximar Oriente e Ocidente nos quesitos de espiritualidade. Então, ele, na figura que se apresenta, é uma personalidade oriental e vem reafirmando tudo aquilo que vem dos ensinamentos do cristianismo que são divulgados na nossa sociedade ocidental predominantemente, né? Então, ele vem trazer esse elo de união. Logo, a gente vai percebendo, à medida que vai conhecendo, temos logo a informação de que ele é o coordenador de uma grande fraternidade. Ramatiz coordena a fraternidade da cruz e do triângulo, chamada de uma fraternidade branca, né? Que foi a união de duas outras fraternidades. A fraternidade formada pelos espíritos oriundos do cristianismo
que se liga, então, a outra fraternidade de tradições religiosas do Oriente. Temos muita informação, inclusive a respeito de, por exemplo, encarnações onde Ramatiz veio, encarnou-se ao lado de figuras como, por exemplo, Allan Kardec, em tempos remotos, né, e que trabalharam de alguma forma juntos. Eu não vou me perder aqui colocando esses dados que acabam sendo como curiosidades para nós, mas que se reafirmam o tempo todo, porque o importante é que nós tenhamos essa noção de que as forças se somam, que a energia é somada em prol de algo, e esse algo é em prol do amadurecimento de nós, cidadãos do terceiro milênio. Nós, nesse tempo de transição planetária, nós que já temos condição de amadurecer e de perceber em mais profundidade muitos ensinamentos que há milênios estão a rodar dentro da humanidade, mas que agora se comunicam, se aproximam, se difundem de uma forma muito mais plena, muito mais ampla, nesse momento do nosso planeta, nesse momento da nossa sociedade. A criação dessa fraternidade, da cruz e do triângulo, promove a integração da humanidade em torno de valores éticos e cosmoéticos universais, levando à expansão dos horizontes conscienciais planetários. Eu esqueci de citar, né, na hora que falei da fraternidade da cruz e do triângulo, mas se nós olharmos para a nossa logomarca, a logomarca da Comunidade Espírita Ramatiz e do Aldeia Esperança, nós vamos ver que são esses dois símbolos que são retratados para trazer com clareza, com presença, com consistência para a nossa consciência e para o nosso subconsciente essa união, esse universalismo, que é uma outra palavra que Ramatiz nos traz, né, enquanto proposta. A tônica do seu ensinamento, do ensinamento de Ramatiz, é o universalismo. O reconhecimento e aceitação de todos os caminhos espirituais, considerando que estes são meios, não fins em si mesmo. Pessoal, aqui se abre uma nova janela muito grande, né? Que vai falar para nós contra qualquer tipo de exclusão. Isso é trazer uma capacidade de inclusão plena. Porque a lei cósmica, a essência da lei, aquilo que é divino, não depende de que caminho eu escolho seguir para alcançar. Depende de eu conseguir trilhar o meu caminho até esse ponto desejado, até esse ponto almejado. Então, falar de universalismo é falar de que, independente de eu escolher uma religião ou de eu nascer em uma determinada região do planeta, porque se eu nasço no Brasil, eu tenho uma grande chance de ter contato pleno com o espiritismo, com o cristianismo, com o catolicismo, uma série de seitas religiosas. Mas se eu nascesse ali na China, ou ali no Japão, ou no Oriente Médio, talvez não fosse tão simples assim. Se o único caminho fosse aquele ensinado por Jesus, como é que isso se daria? Onde haveria essa justiça? Então, não importa tanto que caminho eu resolvo seguir. Importa o como eu me construo dentro deste caminhar. Isso traz essa cara de inclusão. E para quem já conhece a nossa comunidade, talvez já perceba, já sinta o quanto isso é verdade. Nós somos uma comunidade espírita, sim. Temos como base dos nossos aprendizados enquanto deve ser questão de pilha, tá bom? Temos como base de formação o espiritismo, grande parte de nós, muitos de nós. Alguns já têm um conhecimento mais pleno da Umbanda quando chegam a essa comunidade. Outros de técnicas mais orientais, né, conhecem muito sobre medicina chinesa, sobre acupuntura, uma série de coisas, uma miscelânea que se soma dentro desse contexto na proposta de fazer a caridade pregada por Jesus. Tá? Então, apesar da nossa base espírita enquanto comunidade, somos, sem dúvida alguma, uma comunidade universalista, onde cabe
todo tipo de aprendizado que corrobore para o bem. Isso não significa que cada um faz o que quer do jeito que quer, não, tá, gente? Pode até parecer, para quem olha assim por cima, que então vale tudo. Não, não é bem isso. Não é bem isso. A ordem, a disciplina, o estudo, são coisas de suma importância dentro de qualquer trabalho que é desenvolvido nessa comunidade. Mas não há exclusão. Não há algo que seja não bem-vindo enquanto conhecimento positivo, enquanto proposta para o crescimento individual. Cada indivíduo, assim, acaba tendo a oportunidade de fazer a sua síntese pessoal das diversas correntes de pensamento relacionadas à espiritualidade. E isso nos proporciona um entendimento mais amplo, panorâmico do que vem a ser espiritualidade. Isso amplia os nossos horizontes. Isso torna mais fácil que possamos exercitar o amor inclusivo, a fraternidade plena, onde as diferenças não afastam, mas sim se completam. As diferenças são bem-vindas. Elas nos tornam mais fortes, maiores, mais amplos, enquanto irmandade, enquanto fraternidade e enquanto comunidade. Nos ajuda, esse olhar mais amplo, nos ajuda a ter uma noção mais clara do que vem a ser um cidadão cósmico, do que vem a ser ter em si uma centelha divina, ser parte da divindade, ser comum ao que é o Criador. E esses são os ensinamentos que Jesus nos passou, né? A gente vê repetido no Evangelho diversas vezes. Jesus nos dizendo, sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, vós sois o sal da terra. Mas é difícil entender isso, né? É difícil perceber isso, principalmente porque é difícil se sentir assim tão amplo, tão pleno. Quando Jesus nos fala que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a um monte que se mova e ele se moverá. E por que a gente não entende isso? Por que a gente não consegue sentir isso? Por que isso não acontece na nossa prática? Isso vai ficando mais claro à medida que a gente percebe com maior profundidade como se dá o processo evolutivo das criaturas. E Ramatiz alcança isso. Ele, em obras como em O Evangelho à Luz do Cosmo, ele nos traz com muita profundidade, né, como você é parte desse contexto e de como isso caminha. E uma noção, né, porque nós não temos como ter mais do que noções, mas uma noção do que vem a ser essa cidadania cósmica. Assim, nós vamos promovendo a redenção, não só do eu, mas também a redenção da coletividade, da humanidade, a redenção coletiva. Vamos todos juntos, né, enquanto uma grande fraternidade, construindo esse nosso caminho de aprendizagem e de autotransformação. Bom, voltando um pouquinho ao que a gente começou a falar ali atrás, o conjunto das obras atribuídas a Ramatiz enquanto mentor, psicografada por diferentes médiuns, hoje representa a principal fonte bibliográfica da ideologia do espiritualismo universalista. Percebam que a palavra espiritualismo é muito mais do que só uma restrição à doutrina espírita. Abrange todos os dogmas que entendem a proposta reencarnacionista como sendo a que nos rege enquanto humanidade. Tá? São obras que nos permitem ampliar a lucidez de consciência para clarear a nossa percepção espiritual ainda tão embotada. Mas que, graças a Deus, se estamos aqui discutindo esse tema, falando sobre isso, é porque, apesar de embotada, ela já dá indícios de querer despertar para uma ampliação, para um crescimento. Novos tempos são chegados, prenúncios da era de amor e paz. Também palavras de Ramatiz, que nos chama a investirmos grande energia nessa proposta de desenvolvermos-nos, do desenvolvimento individual, como
parte primordial do desenvolvimento da coletividade, do desenvolvimento coletivo. Ramatiz se caracteriza pelo ecletismo, né? Ele fala de tudo quanto você possa pensar. Né? Então, eu até quis colocar aí, olha que eu ainda tirei umas palavras aí para não colocar, dos assuntos que ele trata nas diversas obras dele, mas vamos falar aqui de alguns. Ele aborda temas como fanatismo religioso, fala de teosofia, de ufologias, de sociedades extraterrenas, do ecumenismo, fala de universalismo, de espiritismo, trata da apometria, do hinduísmo, de cosmoética, de temas acerca da transição planetária, conscienciologia, projeciologia, umbanda, vegetarianismo, projeções de consciência e viagem astral, uma coisa que faz muito parte da nossa prática aqui rotineira da casa, autoconhecimento, leis do karma, suicídio, sexo, o futuro do Brasil e da Terra, e fala muito e de uma forma muito amorosa, muito especial sobre Jesus, sobre as profecias bíblicas também, mas sobre Jesus. Talvez nós não encontremos em outros autores tanto carinho, tanto respeito e tanta ênfase em divulgar o ensino, como encontramos em Ramatiz, quando nos fala sobre Jesus, sobre a coerência dos ensinos de Jesus e de como o Evangelho é um norte seguro para que nós sigamos, mas é preciso que o sigamos. E essa é a parte difícil da brincadeira, né, gente? Não é lá tão fácil. Para falar de tantos assuntos, para abranger tanta coisa, Ramatiz acabou se manifestando através de diversos médiuns. Então, os médiuns que psicografam as suas obras possuem perfis diferenciados, mesclando influências diversas, influências pessoais do médium. Tá? E tem uma outra coisa que também acontece, é que nem sempre existe uma mediunidade de psicografia restrita. Muitas vezes o médium vai escrever sobre a influência de Ramatiz, mas não diretamente sobre uma escrita direta, não numa incorporação. Então, são ligações mente a mente, né? Sintonia mental. E, através disso, muitas coisas chegam. Então, talvez não, sem dúvida, isso justifica que, em alguns momentos, nós percebamos em diferentes obras posições que não pareçam se reafirmar tão prontamente, podem até dar uma noção de divergência, sem que haja uma divergência de essência. Lembremos que somos seres humanos, todos só somos capazes de transmitir algo que já criamos em nós. Então, a forma como eu transmito um aprendizado meu, quando eu ensino, eu estou transmitindo algo que eu aprendi, depende de como isso me tocou, de como isso chegou a mim, de como eu consegui absorver. Tá? Então, os distintos perfis fazem com que possuam, muitas vezes, opiniões diferentes sobre mesmas temáticas conscienciais. Bom, uma vez que eu consegui falar um pouquinho disso tudo, sobre Ramatiz, e com a plena certeza e tranquilidade de que ao longo dessa semana e no nosso seminário do final de semana, esse tema vai poder ser melhor abordado. Eu queria trazer para vocês um pouquinho da história da nossa comunidade, da SER. SER significa Comunidade Espírita Ramatiz. É essa casa que vocês estão hoje, na qual eu, Eliara, estou há 10 anos, mas tem gente que está aqui há bem mais tempo. E nós vamos ver um pouquinho disso hoje, nesse vídeo que vai passar para nós. Como sempre, dá pau, né? Peraí.
grupo foi criado em 1988, foi a criação do grupo chamado Grupo Fraterno. Era um grupo que funcionava às quartas-feiras na casa. O grupo foi criado em 1988, foi a criação do grupo chamado Grupo Fraterno. Era um grupo que funcionava às quartas-feiras na casa de Eurípides a pedido do diretor da casa, o Dr. Cássio Ramos, e o nome partiu, então, por coincidência ou não, da Dagmar, a médica que trabalha conosco, filha do Dr. Cássio, que já trabalhava com a gente então, e a sugestão dela foi que não fosse centro, mas comunidade, para ter essa percepção do acolhimento espírita, porque funciona dentro das bases da doutrina espírita, mas Ramatiz, que é um mentor universalista. O Ramatiz é essa síntese, não é? Que nós fazemos e que vem acrescentando tanto ao nosso trabalho. Quando a gente começou a comunidade, meu pai pedia para a gente ficar na porta e dar um sorriso para cada um que entrasse. Não importava quem era. E ele sempre dizia para nós, não tem religião, tem a pessoa se sentir bem-vinda. E vocês vão dar um sorriso para essas pessoas, porque talvez seja o único sorriso que elas vão receber nesse dia. O Ramatiz é para todos. O Ramatiz, ele não faz distinção de credo, de pensamentos, ideias. Nós temos exatamente esse pensamento universalista e sistêmico, onde todos estamos juntos, unidos num só ideal, que é a prática do bem e da caridade. A filosofia de acolhimento fraterno é uma prioridade, cada vez mais esse acolhimento fraterno, é receber o público, dar o primeiro atendimento. O Ramatiz, ele representa muito na minha vida e da minha família. É algo pessoal, é onde eu realmente me encontrei. Eu tenho um amor imenso por esta casa. Essa casa é muito importante e tudo que eu faço, qualquer coisa que eu faço por amor a ela. O Ramatiz é uma casa de esclarecimento e orientação. Nós não curamos as pessoas, mas abrimos condição para que elas se curem. E temos consciência de que o trabalho é muito importante para essas pessoas que procuram a casa. Para mim é a minha vida, né? Porque eu me senti acolhido desde o início e me sinto bem de estar trabalhando, ajudando aquelas pessoas que mais sofrem. Nossa, é tudo. É tudo, porque eu estou aqui desde a fundação. Então eu tenho muita alegria, muita emoção de estar nessa casa. Ramatiz é a casa de todos. Hoje nós temos no processo do projeto Crescer, que é um projeto voltado para esse acolhimento da família, iniciando na criança pequena. Nós acolhemos bebês já para evangelização, trabalhando com a música como um dos instrumentos de comunicação, até qualquer pessoa de qualquer idade. Dentro do projeto Crescer, a gente acolhe principalmente as famílias. Mas na comunidade espírita Ramatiz, os projetos de estudo, de educação continuada, eles têm sido cada vez maiores. Nós contamos com quase 400 médios trabalhando na casa, lembrando que nós temos trabalho todos os dias, então isso é bem diluído em várias turmas. Sim, a gente praticamente vive de doações, vivemos da livraria e de um bazar que é realizado mensalmente. Nós estamos intensificando a parte de cursos, né? E a expansão, a própria expansão física se faz necessária. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser participante desta casa, de ter sido acolhido por esta casa, pelos aqui que trabalham, por aqueles que a dirigem, e pediria a Deus que conservasse a nossa amizade, a nossa fraternidade, a nossa determinação, o nosso trabalho, a nossa vontade firme de podermos continuar trabalhando e atendendo aqueles que sofrem. O futuro do Ramatiz, um dos projetos grandes
é você expandir o comando do Ramatiz. Deixar de ser um comando de uma diretoria, ou de um presidente, ou de uma pessoa. Mas os nossos projetos de futuro são bastante audaciosos, e para isso nós temos plena consciência que dependemos profundamente de todos que se juntam a nós. Lembrar que o Ramatiz é de todos nós. É esse sentimento de que estamos todos juntos, no mesmo pensamento. Fazemos parte de um mesmo sistema. Para o futuro, nós desejamos que a área que nós temos prometido à Prefeitura se realize, se concretize, que nós consigamos construir, fazer uma construção maior, que nós tenhamos mais espaço para podermos trabalhar e, evidentemente, aumentando a quantidade de trabalho e oferecermos mais a nossa participação na casa. Então eu imaginei assim uma grande roda, onde todos nós, trabalhadores do Ramatiz, vamos dar a mão e juntos vamos construir um grande Ramatiz. E que Deus nos ajude. Talvez vocês não possam imaginar a alegria que é para nós, que estamos nessa casa com tanto amor e com algum esforço, sem dúvida, poder apresentar esse trabalho para vocês enquanto comunidade. Isso é um pouquinho da nossa história, isso é um pouquinho de nós. Nós funcionamos assim, somos pessoas, somos irmãos que se unem em prol de algo, em prol de construir algo. E que, graças a Deus, temos tido condição. Hoje, nossa casa, como foi falado em alguns momentos do vídeo, é uma casa grande, é uma grande comunidade, né? Por que o negócio não volta? Onde contamos com um grande número de trabalhadores, onde temos um grande número de pessoas que recebem assistência, seja de ordem material, espiritual, enfim. Somos muitos a estudar juntos, uma diversidade enorme de conteúdos, de contextos, temos cursos, e geralmente a maioria dos cursos voltados para essa proposta da prática da caridade para comigo e da caridade para com o outro. A comunidade espírita Ramatiz, então, é formada por voluntários, todos voluntários, exceto temos 3 funcionários da parte administrativa e todos os outros somos voluntários, e todo o trabalho que é feito aqui, ele não é feito a partir de nenhum retorno material, tá, da parte de quem recebe assistência. Nunca foi e nunca vai ser. É formada de voluntários que desejam servir na seara do Cristo, inspirados também pelo nosso grande mestre, nosso mentor, Ramatiz. Objetivamos alcançar saúde espiritual antes de tudo, através de caminhos que propiciem a ampliação da percepção do ser humano, incluindo o ser humano que nos habita, incluindo o eu, e a partir de uma ótica espiritualista e universalista. É isso que vocês vão encontrar na comunidade Ramatiz, se tiverem oportunidade de estar conosco. Entendendo também, e agora falando bastante direcionado principalmente para nós que já somos voluntários do trabalho, né? Entendendo que essa condição de liberdade, de ousadia, né? Falamos aqui de múltiplas influências, de muitas possibilidades de caminho, ela requer de nossa parte, exige-nos certo nível de responsabilidade, de cultura geral, de autoconhecimento, mas principalmente de autoestima, de um aprendizado de amor próprio, de amor a si mesmo, e de autoconfiança, que é essa segurança de que temos capacidade de discernir, um discernimento de consciência. Por isso, essa grande convocação nesse momento, para que possamos
ampliar os nossos aprendizados, para que possamos estudar e que possamos estudar juntos. Essa é a proposta da Semana Ramatiz, do Seminário de Ramatiz, que vai se realizar no próximo final de semana. Estamos tentando ser coerentes com esse propósito, com essa instrução que vamos encontrar não só em Kardec, mas também em Jesus o tempo todo e em Ramatiz. Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Estejamos juntos nessa busca de um aprendizado, porque assim nós vamos conseguir construir as grandes propostas que o Cristo nos deixou, né? Que é a proposta do alto amor, do amor ao próximo e do amor e integração com Deus, com a criação. Tá? Isso está refletido na fala de Jesus quando diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A ordem é exatamente essa. Eu preciso aprender alto amor para que eu seja capaz de amar ao próximo e assim me integrar a Deus. É nesta ordem que essa construção se dá. Por isso, pouco importa um servir que não venha junto com uma autotransformação, que não venha junto com um autosserviço, com o serviço de transformarmos-nos em seres melhores, mais conscientes, mais amorosos. Não há corrente de pensamento a monopolizar as verdades que, para nós, são sempre relativas. Gostei de colocar essas imagens aí porque refletem um pouco disso, né? Uma diversidade de possibilidades, diversos caminhos. Há caminhos diferentes para se atingir a evolução espiritual dentro e fora das religiões, e é nisso que nós devemos centrar a nossa maior atenção. Isso nos liberta de qualquer fundamentalismo, de qualquer certeza absoluta, uma vez que, no nosso mundo, tudo é relativo e depende do ponto de vista, do ponto sobre o qual eu observo uma determinada questão. Cabe-nos a busca que melhor nos favoreçam em nosso processo, que necessariamente é pessoal. O processo evolutivo é uma caminhada que se caminha só. Nós estamos juntos, nos influenciando sem dúvida, mas a evolução que eu preciso fazer, só eu posso fazê-la. Ninguém pode fazê-la por mim. E é muito, muito importante que eu esteja absolutamente convicto disso, para que assim eu não transfira as minhas responsabilidades. Eu não transfira, por exemplo, a responsabilidade de estudo só para os coordenadores e dirigentes de uma casa e venha só como aquele que vem buscar receber um passe, um tratamento. Nós todos temos compromisso, antes de tudo, conosco. Um compromisso que foi reforçado por Jesus em toda a sua trajetória. E que, mais uma vez, está a nos chamar para que possamos definitivamente nos comprometer conosco. Mais importa a conduta ética, amorosa e fraterna do que a ideologia ou fé professada ou organização religiosa escolhidas para que eu possa trilhar um caminho. Porém, eu posso escolher a minha. Eu escolhi a minha. Cada um de vocês escolhe. Vocês têm a possibilidade de escolher o que querem fazer, como querem fazer. E podem ser apoiados por qualquer ideologia que fale ao coração de vocês. Lá no centro do nosso sentimento, lá no centro do nosso coração, nós temos uma verdadeira bússola. E ela é capaz de nos guiar se estivermos em contato conosco. Podemos confiar nisso. Aprendamos a extrair de cada ideologia o que nela houver de proveitoso ao aprimoramento do indivíduo e da sociedade. Aprendamos a servir, aprendamos a buscar aquilo que queremos para a nossa vida. E por isso é com muito prazer que eu os recebo, lhe dou as boas-vindas nessa nossa semana Ramatiz, a primeira, espero eu, de muitas, se assim Deus o quiser. Tá? Ela, para nós, neste ano de 2017, estará acontecendo entre os dias 2 a 8 de outubro. Temos atividades em todos esses dias ligados a esse assunto. Sendo que parte das atividades se dão aqui neste salão, com um ciclo de palestra que se iniciou hoje com essa nossa conversa, mas que continua, tá?
e para o qual são todos muito bem-vindos. E também aqueles que estão assistindo de casa, né, agora começando a dar os nossos primeiros passos, usando dos recursos tecnológicos. Lembrando que também teremos... Faltou um slide? Faltou. Um seminário. Tá ali, eu que confundi. Um seminário que vai acontecer no final de semana, no sábado e domingo, onde nos aprofundamos em alguns temas. Temos alguns convidados que vão nos prestigiar com as suas explanações, sempre com essa característica do universalismo. Então, teremos o nosso irmão Maurício Neiva Crispim, que é o diretor do IBS, a mesma instituição que nos cedeu, que nos presenteou com esse vídeo que eu acabei de expor para vocês, ao qual quero manifestar publicamente a nossa gratidão, nosso agradecimento, tá? Mas também com outros irmãos que vão falar não só dentro do espiritualismo, do espiritismo, mas temos a participação de irmãos que vêm do Rosa Cruz e do budismo falando conosco. Então, acho que vai ser um evento bem interessante. No domingo temos uma parte de vivência mais prática, também voltada para quem aderir a esse seminário, tá bom? Enfim, muito feliz por ver essa casa cheia. Quero convidar a todos vocês para que nesse momento fechemos uma vez mais os nossos olhos. Respiremos profundamente e nos preparemos para uma viagem de projeção astral, para o nosso desdobramento e para o nosso tratamento. Respirando com tranquilidade, vamos imaginando, vamos mentalizando e tendo a intenção de que neste momento o nosso corpo espiritual se expanda, se afaste parcialmente do nosso corpo físico, nos projetando em plano astral em 1, 2, 3, recebendo a ajuda dos trabalhadores espirituais desta casa que nos apoiam nesse desdobramento. Vamos nos deslocando em plano astral, caminhando juntos, na direção da tela aqui do fundo. E daí, passando a um jardim florido, cheio de hortênsias azuis. Um local acolhedor, com perfume agradável, com uma temperatura agradável. Percebemos que sobre nós uma chuva de flocos de luz, como se fossem flocos de algodão energético e colorido, se derrama sobre nós, e que à medida que essas luzes nos tocam, são por nós absorvidas e incorporadas à nossa estrutura astral. Vão nos tratando através dos princípios da cromoterapia, sendo direcionada cada tipo de energia para o local que mais tem necessidade desta neste momento. Nós aproveitamos esse jardim e nos sentamos por alguns segundos em um local confortável, para que possamos direcionar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso grande amigo, para que Ele possa acolher-nos nas nossas necessidades, cada um podendo expor exatamente aquilo que deseja numa conversa íntima, amistosa com o nosso mensageiro, com Jesus Cristo. Sabendo que os amigos da espiritualidade também aqui conosco estão, nos assistindo, nos amparando, servindo como mãos que agarram a obra, mãos que trabalham na seara do Cristo. Nós agradecemos com o coração por tudo aquilo que recebemos, Mestre Jesus, nesta tua casa. E assim sendo, agradecidos, tratados, tranquilos, vamos uma vez mais nos pondo de pé e caminhando de volta pelo jardim de hortênsias até chegarmos aqui na nossa comunidade, no nosso salão, e nos aproximarmos uma vez mais do nosso corpo físico, promovendo agora um reacoplamento, mas
cientes, seguros e com a intenção de que aquilo que recebemos enquanto desdobrados, transmitimos agora também para a nossa estrutura física, enquanto nos reacoplamos em 4, 3, 2, 1, percebendo o nosso corpo já completamente reacoplado, aproveitando esse momento para nos mantermos em prece, porque isso facilita o trabalho dos médiuns passistas que vão começar agora a atividade do passe. Que nós possamos aproveitar esses momentos, às vezes tão difíceis, de serenidade, de tranquilidade, para estarmos com o coração em prece, falando intimamente a Jesus. Estejamos juntos, mantendo esse campo de proteção. Divino Mestre Jesus, seguros estamos da Tua presença entre nós, em cada momento em que Te buscamos com o coração. E por isso, Senhor, queremos manifestar o nosso gratidão, nosso agradecimento. Que o Senhor possa continuar nos abençoando o propósito de caminhar no bem, de crescer, de estar contigo, Mestre Jesus. Que o Senhor abençoe essas nossas boas intenções. Mas muito mais ainda te pedimos que estenda o teu amor para que ele alcance principalmente aqueles corações que ainda não se abriram para vós. Alcança cada lar, cada local onde há sofrimento e dor, trazendo tolerância, Senhor, esperança, segurança de que a mais difícil das fases, esta também há de passar em uma questão de tempo. Que essa segurança de que fomos criados para o bem, para o amor e para a paz, possa nortear o nosso processo de caminhar dentro do nosso mundo, da nossa evolução. Seja conosco agora e sempre, em nome de Jesus, que assim seja.